Olá, a sugestão de hoje é para os leitores de romances. É um suave romance, apesar do tema, denominado Ru, da autoria de Kim Thuy, editora Ainé. Kim Thuy deixou o Vietnã com outros Boat People aos 10 anos de idade, rumo ao Quebec, onde vive há mais de 30 anos. Ru, seu primeiro romance, ganhou o Grand Prix RTL Lire de 2010. Na orelha, lemos o seguinte: uma mulher viaja através do caos das memórias. A infância, numa gaiola de ouro em Saigon, a chegada do comunismo no atemorizado sul do Vietnã, a fuga no ventre de um barco ao largo do Golfo da Tailândia, a reclusão em um campo de refugiados na Malásia, os primeiros arrepios de frio no Quebec. Relato entre a guerra e a paz, Ru fala da escassez e do excesso, do desvario e da beleza. Desse rebuliço, incidentes tragicômicos e objetos ordinários emergem com tantas outras marcas de um percurso, evocando um bracelete de acrílico repleto de diamantes, tigelas azuis circundadas de prata. Kim Thuy reconstitui o Vietnã de ontem e de hoje, com a maestria dos grandes escritores. É um romance diferente, como diz aqui, são memórias, portanto, ele não tem uma linha sequencial de ações em que uma ação determina a ação seguinte, mas o que nós temos são memórias, em que uma memória puxa a outra. Os capítulos são bem curtinhos. Vejam, este é um capítulo, este é outro capítulo. Quando eles são grandes, eles não são muito mais do que isto aqui, este que continua aqui. No início, nós lemos assim: em francês, Ru significa pequeno riacho, e em sentido figurado, fluxo de lágrimas, de sangue, de dinheiro. Em vietnamita, Ru significa canção de ninar, embalar. No primeiro capítulo, nós lemos o seguinte: vim ao mundo durante a ofensiva do Tet. Tet é o ataque empreendido pelos norte-vietnamitas e Vietcongs contra o exército americano e os sul-vietnamitas em 30 de janeiro de 1968, durante a Guerra do Vietnã. Então, recomeçando. Vim ao mundo durante a ofensiva do Tet, nos primeiros dias do novo ano do macaco, quando as longas baterias de rojões, penduradas diante das casas, explodiam em polifonia com o som das metralhadoras. Vi a luz pela primeira vez em Saigon, lá onde os fragmentos dos rojões rebentados em 1000 pedaços coloriam o chão de vermelho como pétalas de cerejeira, ou como o sangue dos 2 milhões de soldados mobilizados, espalhados nas cidades e vilarejos de um Vietnã dividido ao meio. Nasci à sombra daqueles céus ornados de fogos de artifício, decorados com guirlandas luminosas, atravessados por mísseis e foguetes. Meu nascimento teve por missão substituir as vidas perdidas. Minha vida tinha o dever de dar continuidade à vida de minha mãe. Página seguinte, capítulo seguinte. No meio, diz assim: a história do Vietnã, aquela com H maiúsculo, frustrou os planos de minha mãe. Jogou os acentos de nosso nome na água quando nos fez atravessar o Golfo da Tailândia,
há 30 anos. O que significa jogou os acentos dos nossos nomes na água? É que o nome da autora e o nome de sua mãe tinham como única diferença um acento. E diz a autora: um ponto sob o i me diferencia dela, me distingue dela, me dissocia dela. Eu era uma extensão dela, até no significado do meu nome. Em vietnamita, o seu quer dizer ambiente tranquilo e o meu, interior tranquilo. Com esses nomes quase intercambiáveis, minha mãe confirmava que eu era um prolongamento dela e que eu continuaria a sua história. Depois, nós lemos alguma coisa sobre o pai dela. Meu pai tinha planejado, caso nossa família fosse capturada por comunistas ou piratas, nos adormecer para sempre, como a bela adormecida, mas com pílulas de cianureto. Eles estão fugindo num barco. Durante muito tempo, quis lhe perguntar por que ele não cogitou nos deixar escolher, por que nos tiraria a possibilidade de viver. Parei de me fazer essa pergunta quando me tornei mãe. Quando o Sr. Vin, renomado cirurgião de Saigon, me contou como ele colocou seus 5 filhos, um após o outro, sozinhos, do menino de 12 anos à menininha de 5, em 5 barcos diferentes, em 5 momentos diferentes, para mandá-los ao mar aberto, longe das acusações das autoridades comunistas que pesavam contra ele. Estava certo de que morreria na prisão, já que o acusavam de ter matado camaradas comunistas em cirurgia, embora eles nunca tivessem colocado os pés no seu hospital. Tinha a esperança de salvar um, talvez 2 de seus filhos, lançando-os ao mar. Encontrei o Sr. Vin nos degraus de uma igreja, de onde limpava a neve no inverno e que varria no verão, em agradecimento ao padre que o substituíra junto aos filhos, criando os 5, um após o outro, até que se tornassem adultos, até que ele saísse da prisão. Na página seguinte, ela entende que o seu filho é autista e diz assim: não gritei nem chorei quando me anunciaram que meu filho Henry estava aprisionado em seu mundo. Quando me confirmaram que ele é dessas crianças que não nos ouvem, que não falam conosco, mesmo que não sejam surdas nem mudas. Ele também é dessas crianças que precisamos amar de longe, sem tocá-las, sem beijá-las, sem lhe sorrir, porque cada um de seus sentidos seria violentado, um a um, pelo cheiro da nossa pele, pela intensidade da nossa voz, pela textura dos nossos cabelos, pelo rumor do nosso coração. Provavelmente, ele nunca me chamará de mamãe, com amor, embora seja capaz de pronunciar a palavra uva com todo o arredondamento e sensualidade do som de U. Ele nunca compreenderá porque chorei quando ele sorriu para mim pela primeira vez. Ele não saberá que, graças a ele, cada centelha de alegria se tornou uma dádiva e que sempre travarei lutas contra o autismo, embora de antemão eu o saiba invencível. De antemão, estou derrotada, desnudada, impotente. Depois temos um pequeno capítulo
que fala sobre os efeitos da reeducação comunista. Por nós, eles não viam os quadros negros que limpavam, os banheiros de escola que esfregavam, os rolinhos primavera vietnamitas que entregavam. Viam somente o nosso futuro. Meus irmãos e eu caminhamos assim, avançando no rastro do olhar deles. Encontrei pais cujo olhar se apagara, uns sob o peso do corpo de um pirata, outros durante os muitos anos de reeducação comunista nos campos. Não nos campos de guerra durante a guerra, mas nos campos de paz depois da guerra. E, finalmente, depois de várias lembranças, ela termina assim. Em 30 anos, Salmai renasceu como uma fênix das próprias cinzas. Salmai é uma personagem. Como o Vietnã da sua cortina de ferro. E meus pais, das privadas dos banheiros de escola. Juntos ou separados, todos esses personagens do meu passado sacudiram a miséria acumulada em suas costas para abrir as asas de plumagem vermelha e dourada, antes de se lançarem com ímpeto no grande espaço azul, decorando assim o céu dos meus filhos, revelando-lhes que um horizonte sempre esconde outro, e que é assim até o infinito, até a indizível beleza da renovação, até o impalpável arrebatamento. Quanto a mim, é assim até a possibilidade deste livro, até este instante em que minhas palavras deslizam pela curva dos teus lábios, até estas páginas em branco que suportam meus rastros, ou melhor, os rastros daqueles que caminharam antes de mim, por mim. Avancei nas pegadas de seus passos como um devaneio em que o perfume de uma peônia em flor já não é um aroma, mas um desabrochar, em que o vermelho intenso de uma folha de burdo no outono já não é mais cor, mas uma dádiva, em que o país já não é mais lugar, mas uma canção de ninar. Viramos a página e chegamos ao último capítulo, onde ela diz assim: e também em que uma mão estendida já não é um gesto, mas um momento de amor que se prolonga até o sono, até o despertar, até a vida cotidiana. No capítulo anterior, ela diz em que um país já não é mais lugar, mas uma canção de ninar. E aí nós voltamos à primeira página, onde nós lemos que Ru, em vietnamita, significa canção de ninar. É um livro belíssimo. Ru, essa é a parte da frente, o título está na parte de trás. Vale a pena.